A segurança pública é pauta de uma reunião que acontece agora entre os chefes dos 3 poderes em Brasília. O presidente da República, Michel Temer, do Senado, Renan Calheiros, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, discutem propostas para o setor. Essa também é a primeira vez que a ministra Carmen Lúcia e o senador Renan Calheiros se encontram depois das críticas do presidente do Senado ao juiz de primeira instância que autorizou as ações da Operação Metis, naquela investigação de policiais legislativos do Senado suspeitos de atrapalhar investigações ligadas a políticos. Bom, sobre todos esses assuntos que dominam o noticiário em Brasília, eu converso agora com a repórter Marina Franceschini. Boa tarde para você, Marina. O que você pode antecipar para a gente sobre o clima desse encontro, hein? Oi, Elô, boa tarde a todos. O almoço não foi nem servido ainda, eles continuam de portas fechadas lá, mas a notícia que a gente está recebendo é que o clima melhorou, apaziguou um pouquinho aquele climão que se formou desde que foi deflagrada essa operação na sexta passada, que prendeu 4 policiais legislativos, aliás, todos já foram soltos. E quem é o grande mediador, o grande apaziguador nessa negociação de conflito aí é o presidente Michel Temer. Ele está sentado na mesa exatamente entre a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e o presidente do Senado, Renan Calheiros. E sabe quem está de frente para o senador Renan Calheiros? O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que foi alvo de críticas do presidente do Senado também por conta dessa operação. Eles se estranharam, Carmen Lúcia e Renan Calheiros, por causa da operação. O Renan Calheiros chegou a chamar o juiz que autorizou essa operação no Senado de juizeco, e ela saiu em defesa do juiz Valisney de Oliveira, dizendo que toda vez que um juiz é destratado, ela também se sente destratada. Mas a notícia que a gente recebeu é que o clima melhorou sim, até porque o presidente Michel Temer está fazendo esse papel. Como ele disse, a importância entre a harmonia absoluta entre os poderes, de se preservar a força, o vigor das instituições, mas também por razões práticas. Lembrando que tem a proposta que limita gastos públicos, aquela que diz que as despesas não podem crescer além da correção da inflação do ano anterior. Isso está tramitando lá no Senado e eles têm todo um calendário, estão querendo votar em segundo turno já no dia 13 de dezembro, para estar tudo aprovado e seguir para a promulgação até o final do ano. Então, tem interesses práticos aí, por isso que o presidente Michel Temer está equilibrando ali para tentar fazer o clima se desanuviar um pouquinho. Ninguém falou com a gente até agora sobre essa reunião, eles chegaram separadamente, cada um ali no seu momento, estão sentados, reunidos, falando sobre segurança pública. Agora, depois que o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, ontem, fez com que essa operação fosse suspensa e mandou que tudo que foi recolhido no Senado, documento, equipamento, computador, fosse devolvido para o Supremo Tribunal Federal, porque ele diz que, como na prática os policiais legislativos estavam sendo investigados por supostamente fazer varreduras, buscando proteger senadores, na prática quem está sendo investigado são os parlamentares que têm foro privilegiado e então só podem ser investigados com autorização do Supremo Tribunal Federal. Desde então, Renan Calheiros se acalmou um pouquinho e a notícia que a gente tem é que a situação está mais calma entre eles, entre as autoridades. Ninguém falou com a gente até agora. Quem está aí, além dos presidentes da Câmara, do Senado, da presidente do Supremo Tribunal Federal, também os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, ministros da Justiça, da Defesa, a mesa está cheia ali. Pois é, você já adiantou, né? Portas fechadas, nenhuma entrevista até agora, mas a gente sabe como é que está a pauta ali desse encontro, pelo menos? Elô, eles estão discutindo um plano nacional de segurança pública, cada um dando sugestões, apresentando primeiro um panorama geral, como é que está a situação, onde está pior, qual é a situação que precisa ser enfrentada com maior prioridade. Mas é uma conversa inicial porque eles não podem fazer nenhum tipo de pacto pela segurança pública sem a presença de governadores, de secretários de segurança pública dos estados. Então, eles têm previsto isso para um segundo momento, em outra ocasião, marcar uma conversa também com governadores para que cada um fale da situação do seu estado, com secretários de segurança pública, para daí sim conseguir fazer alguma coisa mais consistente. Então, eles mesmos dizem que é uma reunião para dar um panorama geral, com
com sugestões, ouvindo todo mundo, pessoas de várias áreas que estão participando dessa reunião para se chegar a uma conclusão o que dá para fazer. Agora o ministro da Justiça está lá, Alexandre de Moraes também, representando ali a Polícia Federal, o diretor-geral, Leandro Daiello, e todo mundo participando dessa reunião para tentar chegar a uma conclusão dessa etapa inicial de uma conversa que pode ser muito longa.